as ferramentas e o homem. Distribuição Sinaps. A rede de pesca. A rede permite um tipo de translucidez, quer dizer que podemos ver através sem ver. É a ideia do visível invisível, visível meio visível. É a ideia que o peixe tem quando acha que pode atravessar a rede, mas de fato não pode. Força e não entende. Comecei com meu pai aos 10 anos. E aí fiz como todo mundo. Fui à escola, depois trabalhei. Eu era do tipo reacionário, mas sempre me dediquei à pesca. Os rituais não mudaram. Claro que os materiais se modernizaram, os motores. Fora isso, o que se faz manualmente não evoluiu. São os braços. Temos que ter um bom braço. De qualquer jeito, temos de procurar o peixe. E ele não está sempre no mesmo lugar. E de acordo com a época, o lugar muda. Lá, como você pode ver, tínhamos 2 redes. Naquela pegamos uns peixes, mas nessa, não, nada mais. Ainda por cima temos de conhecer bem o lago, a profundidade e a época. Em certas épocas há mais peixes aqui. Os peixes estão no lago o ano todo, mas nem sempre se deixam capturar. E a pesca milagrosa é algo que existe ou apenas um mito? A pesca milagrosa, digamos que existe em certas épocas. Em pleno verão, quando a água está limpa, se vasculharmos um pouco o lago, encontraremos peixes. Mas depende também do que se quer dizer com pesca milagrosa. A rede é provavelmente o instrumento de pesca mais eficaz, o mais eficiente na captura do peixe. Realmente, o que há de melhor. É verdade que hoje podemos esvaziar um lago com ácido ou fazer a pesca elétrica. Mas do ponto de vista tradicional, a rede é o que há de melhor. É, de fato, o ponto fraco dos peixes. Essa aqui era mais utilizada no noroeste e no sudeste da França. Sabemos disso pela diferença da malha. São bem grandes. A rede de pesca deve ter aparecido no início do Neolítico e nas regiões francesas por volta de 5.000 a 4.000 a.C. É momento em que se tem a prova cabal da sedentarização das comunidades em certos lugares, principalmente nas margens de grandes lagos. Na verdade, os instrumentos usados anteriormente, os arpões, os anzóis, eram instrumentos que fazem lembrar a pesca solitária. A rede de pesca mostra uma relação mais contínua com o curso d'água, com o lago ou o litoral. Afinal, a palavra rede representa uma metáfora de ligação, de união, e, de fato, dá a ideia de comunidade. Bom dia, senhora. Bom dia.
É para ver a rede. Gostaria de ver a rede que a senhora tem no celeiro. Se puder vir comigo. É magnífica. Aqui está a rede da família Calame, bem conservada. É uma rede que meu sogro e o avô Coupillard usavam para pescar. Pegavam tudo com essa rede. A surpresa que tive vendo essa rede foi em relação à técnica, pois usavam pedras como lastro. Essa técnica é muito antiga e data do Neolítico, já que por volta de 4.500 a.C., em Villers-le-Lac, ela já era usada. Foi então nesse abrigo sob a rocha que foram encontradas lastros de redes da época neolítica, datados entre 4.500 e 2.200 a.C. Fiz escavações ali por alguns anos, de 1992 a 1996. São pedras de lastros, seixos encontrados no leito do rio Doubs, nos quais foram feitos pequenos sulcos de cada lado, de maneira que se amarre a corda. Então, esse lastro era pendurado na base da rede. As primeiras redes conhecidas na Europa do Norte datam do Mesolítico, ou seja, entre 9.000 e 5.000 a.C. Foram encontradas redes intactas e também pinturas de redes. O que é surpreendente é que essa rede pré-histórica se parece bastante com as redes que usam ainda hoje. A rede, basicamente, é uma toalha, ou seja, é uma superfície mais ou menos vasta, que será em seguida adaptada a vários usos, como uma armadilha chamada pesqueira. A rede pode ser usada como rede de espera e também de forma mais ativa, sendo jogada. Além disso, a rede também pode ser utilizada como matéria-prima para fabricar diversos artefatos. Aqui temos um tipo de nassa, mas a rede também pode servir de barragem, simplesmente. Esticada num curso d'água, o peixe, em seu curso, é capturado. A rede esticada substitui na pescaria a barragem de alvenaria ou de madeira, que permite conduzir o peixe até uma rede chamada cercote, que espera o peixe passar para apanhá-lo. Em geral, quando se fala em rede, pensa-se essencialmente no mar, enquanto que para as águas doces, pensamos logo num anzol e numa vara de pescar. E, no entanto, a rede é bastante utilizada em águas doces, onde ainda há muitos pescadores profissionais. Os agricultores de Bresse, no nordeste da França, complementam sua renda com a piscicultura. A cada ano, centenas de tanques são esvaziados, abrindo-se as comportas diante das quais colocam-se grandes redes para capturar todo o pescado. A rede me traz um sentimento, ao mesmo tempo simbólico e técnico, de um êxito tecnológico. Ou seja, é um elemento cuja presença é imperceptível, mas eficiente. Acredito que tenham sido a aranha e sua teia que deram ao homem o primeiro exemplo da utilização de rede. Pode-se dizer que a rede tem um aspecto sorrateiro, ou seja, fica escondida nas águas, dissimulada para que não seja vista por ninguém, muito menos por um peixe. Existe essa ideia de transparência que é importante. O peixe, pego de surpresa, vem se prender nas malhas da rede. A rede é algo que espera em surdina, às escuras, de maneira insidiosa, e que pega o peixe por sua fraqueza.
Se o caçador tem essa percepção do barulho, do som e da presença de sua presa e dá seu jeito para capturá-la, o pescador não. O pescador cerca o peixe, já que conhece seus hábitos. O pescador conhece as características essenciais do peixe. Este nunca recua. Sempre vai no sentido contrário da correnteza, mesmo quando está sendo capturado. Continua a percorrer a rede e, finalmente, emaranha-se na malha. O peixe não pode recuar nunca. A rede é um instrumento muito surpreendente, pois o peixe será capturado sem nenhuma chance de escapar. É um artefato que não dá saída alguma ao peixe. A rede possui diversos usos, não apenas para pescar. Esticam-se redes nas matas, sabendo-se que a caça vai passar por ali e será reconduzida em direção aos caçadores, ou será capturada diretamente na rede. O mesmo acontece com alguns pássaros, por exemplo, esticando-se as redes entre duas ou várias árvores. Na antiguidade, os assírios usavam a rede desse modo na captura aos leões. Nos jogos do circo, na antiguidade, havia combates entre gladiadores, e havia dois tipos de gladiadores: os que usavam armas brancas, como o gládio, um tipo de espada, e os chamados retiários, que tinham um tridente e uma rede como armas. Na arena, o retiário lançava uma rede sobre seu inimigo. A rede não é um pano. É fácil se livrar de um pano, mas não de uma rede. O inimigo ficava preso, embolava-se logo e não conseguia pegar facilmente a rede com as mãos. Não tinha como se livrar. Era uma tecnologia muito sutil. Nós encomendamos rolos de redes e colocamos o flutuador por cima e o lastro de chumbo por baixo. Para fazer toda uma rede como essa aqui, precisamos de, pelo menos, umas 7 horas de trabalho seguidas, sem parar. Não consertamos mais as redes como se fazia no passado. Isso acabou. Todo ano compramos e renovamos nossos materiais. Quando comecei a pescar, saíamos num barco a remo. Eram 2 pescadores por barco. Um que jogava a rede e um que remava. Nisso, perdíamos um tempão. Nós temos de dizer as coisas como elas são. O pescador profissional que usa todo um aparato é um pescador que tem uma relação íntima, cotidiana com o seu rio, uma relação de cumplicidade, pois conhece o rio e suas margens a fundo. Sabe que em tal lugar há uma pedra, em tal lugar há raízes ou plantas aquáticas. Ele detém esse saber que os pescadores que usam varas criticam e muitas vezes não têm. São as redes que servem para pescar trutas, entre outros. Há redes para cada espécie, com malhas diferentes. É a malha que faz tudo.
Existem vários tipos de rede com diferentes malhas que selecionam o peixe de acordo com a espécie que se quer pescar. O peixe pequeno sempre passa pela rede, mas depois ele cresce, se reproduz e assim por diante. Não usamos as redes que levam tudo. Não tem nada a ver com a pesca de arraste. Se fosse isso, não diria nada. Nós selecionamos o peixe pela malha que usamos. Como em muitas tradições, é a experiência que conta. É o dia a dia por muitos anos ao lado dos mestres, do pai, do avô ou de um pescador profissional. É necessário esse saber empírico, esse aprendizado através da convivência cotidiana com os pescadores, a assiduidade, a continuidade, o acompanhamento e a divisão de tarefas. Tudo bem? Não há muita coisa. Não foi uma grande pesca. Nós vamos dar uma olhada na malha da rede. Vamos pegar essa aqui. Para tirarmos as medidas da malha, utilizamos uma régua milimetrada. De fato, selecionamos 5 malhas seguidas e a medida é tirada nó a nó, pela diagonal. Toda a dificuldade e o que está em jogo ao utilizar uma rede de pesca está em compreender e analisar as diferentes medidas das malhas. A eficácia da rede foi objeto de uma regulamentação no antigo regime com Luís XIV no Edito de 1664. Já havia uma preocupação para regulamentar o tamanho das redes de pesca. Era uma das tarefas dos diferentes guardas pesqueiros. Não se chamavam assim necessariamente, mas existiam em todos os rios. Fiscalizavam com pequenos utensílios de madeira a dimensão das malhas para verificar se os pescadores não estavam utilizando redes com malhas muito estreitas, o que acabaria esgotando a riqueza em peixes. Muito rapidamente, o homem conscientizou-se de sua capacidade de destruição do meio aquático. Atualmente, o maior debate é sobre a evolução das capacidades de pesca do ponto de vista das técnicas e da possibilidade de renovação do ecossistema e da fauna aquática. Agora temos barcos de pesca gigantescos, redes enormes com alta capacidade de captura e sabemos muito bem que os recursos não são ilimitados. Os peixes embolam as redes e então desfazemos os nós, dobramos as redes e depois, à noite, as recolocamos na água. É assim que fazemos. Não é mais como antigamente. Quando uma rede se estraga, logo trocamos. Antes, consertávamos e de novo. Então, as redes ficavam ruins para a pesca. A linha remendava a malha, mas o trabalho era mais grosseiro. Então, a rede não servia mais. A rede é, antes de tudo, a hipertrofia do tecido.
É, de fato, o princípio de tramas e correntes hipertrofiadas, como se as malhas de um tecido tivessem sido esticadas ao máximo. A primeira coisa é isso, o tecido. Depois vem a rede, que é uma forma de fazer passar o vazio no interior da malha. Foi mais o esquema da rede que usei do que o princípio da pesca. É realmente um objeto muito surpreendente. Aliás, na linguagem popular, em várias línguas, existem muitas expressões que a evocam. Em francês, fala-se em trabalhar sem rede, ou seja, com ousadia e sem proteção. Em português, cair na rede ou na malha fina, por exemplo. Expressões como estas mostram ao mesmo tempo o aspecto de atravessar uma rede ou de ser capturado por ela. A rede faz parte do universo feminino. As meias arrastão que ao mesmo tempo escondem e mostram. De fato, escondem para mostrar melhor. Um aspecto subjacente da sensualidade, até mesmo do erotismo. Havia também as redinhas para os penteados e para os chapéus. As redes escondiam o rosto e o olhar feminino para que pudessem ser melhor observados. A rede é uma forma de enquadrar o olhar e, principalmente, uma maneira de fragmentar a realidade, de cortá-la, para mostrar parte por parte. Não se vê a mesma coisa quando se observa a paisagem tal qual ou quando existe uma rede entre você e ela. A paisagem torna-se recortada e a percebemos diferentemente. A rede aparece menos nas pinturas do que o pescador com uma rede ou com uma vara de pescar. Ele é a alegoria da presença do homem na natureza. Quando há uma paisagem, sempre existe um pescador que é o homem presente, o homem que conhece os lugares, quase que o homem natural. A pesca parece ser a atividade que apresenta a maior manutenção das formas, dos materiais e das práticas. Mas a rede está ligada simbolicamente ao maná divino. Os companheiros de Cristo, em sua maioria, eram provenientes de comunidades de pescadores, assim como São Pedro às margens do lago Tiberíades. Cristo, quando os procura, os encontra pescando. E foi esse encontro da pesca milagrosa que marcou simbolicamente o peixe. É de fato a quantidade de peixes capturados que será utilizada pelos apóstolos para testemunhar o milagre e para congregar fiéis. O cristão é visto como um peixe, e no Evangelho de Marcos há uma frase muito significativa: vos farei pescadores de homens. Então, Cristo pede realmente a seus apóstolos que saiam pescando almas. Tenho 61 anos. Já poderia ter me aposentado no ano passado, mas ainda não estou preparado. Não quero dizer que vou continuar até os 80, mas talvez ainda uns 2, 3 anos. Os pais se vão, os filhos ficam, os netos continuam a atividade. Tenho 3 filhos homens, e só um deles está motivado para continuar na pesca. Não ganhamos muito dinheiro, mas é um trabalho estimulante.
Versão brasileira Alcateia.